Com a queda do nível da água no Lago Tahoe, mergulhadores encontraram algo aterrador no fundo do lago mais cristalino dos Estados Unidos. A seca de 2024, a pior em 1.200 anos, fez o nível da água baixar 2,7 metros e expôs coisas ao longo da margem que ninguém deveria ter visto. Sim, porque o Lago Tahoe é tão grande que seu nível sobe e desce muito mais lentamente do que o de lagos como Folsom e Shasta. Mas agora, Tahoe já está em seu nível mais baixo em 4 anos e continua baixando. Mas a linha da costa foi apenas um aviso. O que os veículos operados remotamente registraram a 488 metros de profundidade é pior, muito pior. Não é uma criatura, não é um naufrágio. Não é a lenda da Tahoe Tesse que os moradores locais sussurram desde o século XIX. Algo mais antigo, algo mais silencioso. E depois que você vê o Lago Tahoe, fica arruinado para você para sempre. O lago foi construído para esconder coisas. Para entender o que esses ROVs encontraram na escuridão, é preciso compreender por que o Lago Tahoe se tornou o lugar perfeito na Terra para esconder coisas que nunca deveriam ser encontradas. O Lago Tahoe está situado a 1.897 metros de altitude na fronteira entre a Califórnia e Nevada. É o maior lago alpino da América do Norte e o segundo mais profundo dos Estados Unidos. Apenas o Lago Crater, no Oregon, é mais profundo. A bacia foi formada por falhas geológicas milhões de anos atrás, criando uma trincheira com paredes quase verticais que mergulha 501 metros na terra. Água fria o suficiente para matar um nadador em 20 minutos. Água tão cristalina que da superfície é possível enxergar a 21 metros de profundidade em uma temperatura que nunca ultrapassou 5,5 graus Celsius. A água é tão transparente porque praticamente nada vive nela. A bacia de granito praticamente não contribui com nutrientes. O frio inibe a atividade biológica. As águas de Tahoe são quase estéreis, e essa esterilidade é exatamente o que torna o lago famoso. É o que atrai milhões de turistas todos os anos. E é o que tornaria qualquer contaminação imediatamente, visivelmente e catastroficamente óbvia. Ou pelo menos, seria óbvia se a contaminação estivesse perto da superfície. Mas aqui está o detalhe que ninguém menciona nos folhetos. Se você jogar algo a mais de 450 metros de profundidade no Lago Tahoe, na verdade, não estará mais jogando na água. A água no fundo do lago circula até a superfície. Isso geralmente acontece a cada 4 a 7 semanas. É como se você estivesse jogando o objeto em uma geladeira do tamanho de uma cidade, trancada por fora sem chave. O frio impede a decomposição. A pressão mantém os gases em solução, impedindo que borbulhem e revelem o conteúdo. A escuridão impede qualquer reação química impulsionada pela luz que possa decompor as substâncias. Tudo o que afunda ali
entra em uma espécie de animação suspensa e permanece assim, por décadas, por gerações, por 70 anos e contando. É isso que o Lago Tahoe realmente é. Não uma região selvagem, um cofre. O boom que o sepultou por completo. A história começa nas décadas de 1940 e 1950. Antes da Segunda Guerra Mundial, chegar a Tahoe era difícil. As estradas eram perigosas, muitas vezes intransitáveis no inverno. Algumas pousadas atendiam turistas ricos, mas o lago permanecia em grande parte selvagem. A guerra mudou tudo. Instalações de treinamento militar foram estabelecidas na região. As estradas foram melhoradas para facilitar a logística. Os soldados estacionados nas proximidades descobriram a beleza da área. E depois da guerra, quando esses soldados voltaram para casa com dinheiro para gastar e carros para dirigir, eles se lembraram do Lago Tahoe. O boom começou no final da década de 1940 e se intensificou ao longo da década de 1950. Cassinos foram inaugurados no lado de Nevada, onde o jogo era legal. Resorts e hotéis se multiplicaram. Cabanas de verão se tornaram residências permanentes. Essa transformação aconteceu rapidamente, mais rápido do que as regulamentações conseguiam acompanhar, mais rápido do que qualquer um pensava nas consequências. E aqui está o problema. O boom gerou lixo, enormes quantidades de lixo entulho, das centenas de prédios que surgiam esgoto da população crescente. Produtos químicos industriais das empresas que prestavam serviços aos cassinos, equipamentos antigos, veículos velhos, tudo o que precisava ser descartado. Na década de 1950, as regulamentações ambientais praticamente não existiam. O conceito de descarte de resíduos perigosos estava em seus primórdios. E o Lago Tahoe estava ali, vasto, profundo, aparentemente sem fundo. Por que pagar para transportar lixo pelas montanhas quando se podia despejá-lo no lago à noite? A prática era suficientemente aberta para que os moradores locais soubessem, mas suficientemente escondida para que os turistas não soubessem. Equipes de construção descartavam entulho diretamente na água. Empresas despejavam produtos químicos que mais tarde seriam classificados como tóxicos. Carros velhos eram jogados de penhascos nas profundezas, às vezes com seus tanques ainda cheios de gasolina e óleo. Naquela época, lagos por toda a América eram usados como depósitos de lixo. O que diferenciava Tahoe era a escala, a profundidade e a química peculiar que preservava cada partícula do lago. Quando o movimento ambientalista ganhou força nas décadas de 1960 e 1970, parte do despejo visível cessou. Regulamentações foram aprovadas. O monitoramento começou. A bacia do Lago Tahoe tornou-se alvo de intensa atenção ambiental, justamente porque a transparência do lago tornava as mudanças tão visíveis. Mas ninguém se aventurou a ir até o fundo.
O custo era proibitivo. A tecnologia era praticamente inexistente. E, francamente, ninguém queria saber o que havia lá embaixo. O lago parecia limpo. A superfície permanecia límpida. O que quer que tivesse sido despejado na década de 1950 havia afundado e desaparecido. E o que os olhos não viam, o coração não sentia. Por 70 anos, esse cálculo se manteve. Então veio a seca. O que a costa revelou. A seca de 2024 foi o culminar de anos de precipitação abaixo da média. A quantidade de neve acumulada na Serra Nevada caiu para níveis recordes. Os riachos que alimentam o Lago Tahoe reduziram-se a um fio d'água. A evaporação superou a entrada de água e o nível do lago baixou. 2,7 metros não parece muito para um lago com 501 metros de profundidade, mas a queda ocorreu na margem. E à medida que a água recuava, expunha coisas que estavam submersas há décadas. Os primeiros relatos vieram de caminhantes que percorriam trechos de praia recém-expostos. Pneus, garrafas, objetos de metal não identificáveis corroídos a ponto de serem irreconhecíveis, fáceis de descartar como lixo comum. Então os mergulhadores apareceram. Colin West é o fundador da Clean Up the Lake, uma organização sem fins lucrativos de Tahoe que passou anos mergulhando no perímetro do lago e recolhendo o lixo. Um ano depois, 116 quilômetros percorridos e mais de 20 mil itens de lixo recolhidos, a iniciativa Clean Up the Lake em Lake Tahoe se prepara para embarcar em sua missão final. Que missão gigantesca! Para falar sobre esse mergulho final, temos conosco o fundador e diretor executivo da Clean Up the Lake, Colin West. Obrigado por estar conosco, Colin. Agradecemos muito. Obrigado por me receber, Ty. Agradeço muito. No verão de 2024, suas equipes estavam operando em águas rasas que haviam sido inacessíveis por gerações. E o que eles estavam encontrando não era mais lixo. Estavam encontrando carros, dezenas deles. Carros das décadas de 1940, 1950 e 1960. Alguns pareciam ter sido jogados na água deliberadamente. Outros haviam sido empurrados ou rebocados, espalhados pelo leito do lago, concentrados perto de antigas estradas e pontos de acesso. O estado dos veículos era o que mais assustava. A água fria havia impedido a corrosão que destrói carros submersos em outros ambientes. A pintura ainda era visível em alguns. Os detalhes internos permaneciam reconhecíveis, como se os carros tivessem sido levados para lá ontem e estivessem simplesmente esperando para serem recuperados. West descreveu ter chegado a locais onde seus faróis de mergulho iluminaram um sedã de 1957 e seu primeiro instinto foi verificar se havia alguém parado por dentro. Pense nisso por um segundo.
Um mergulhador em 2024 nadando até um veículo que está no fundo do lago desde a época de Eisenhower na Casa Branca e por reflexo olhando pela janela do lado do motorista como se estivesse olhando para um carro acidentado na estrada. É assim que esses carros estão preservados. As portas ainda têm maçanetas. Os painéis ainda têm painéis. As placas de alguns ainda são legíveis. Um deles remonta a um registro que nunca foi dado como roubado. O carro simplesmente foi para o lago, a documentação foi guardada em uma gaveta e ninguém fez mais perguntas por meio século. Mas os carros não eram a parte perturbadora. Veículos antigos em lagos são comuns. O que era perturbador era o que estava embaixo dos carros. Se esse é o tipo de história que te prende. O tipo de história em que o fundo do lago guarda um segredo há mais tempo do que a maioria das pessoas que estão assistindo a isso está viva, faça-me um favor e inscreva-se no canal. Investigamos as histórias que pessoas poderosas prefeririam manter enterradas e há muito mais por vir. Agora, voltemos ao que havia debaixo daqueles carros. O que o ROV encontrou. As equipes de limpeza do lago vinham compartilhando dados com pesquisadores do Centro de Pesquisa Ambiental de Tahoe da UC Davis, instituição que monitora a transparência da água do lago desde 1968. À medida que a pesquisa se expandia para águas mais profundas, a operação ultrapassou os limites do que os mergulhadores autônomos podiam realizar com segurança. Então, eles trouxeram robôs veículos operados remotamente os ROVs equipados com luzes, câmeras de alta definição, braços de coleta de amostras e cabos longos o suficiente para alcançar o fundo da bacia. As imagens de profundidades intermediárias de 60 a 150 metros mostraram mais do mesmo. Mais veículos, mais detritos, mais evidências de décadas de descarte indiscriminado. Então eles foram mais fundo. Abaixo de 300 metros, as câmeras do ROV entraram em um mundo diferente. Os últimos vestígios de luz solar desapareceram. A temperatura caiu para cerca de 4 graus Celsius e permaneceu assim. A pressão aumentou a níveis que esmagariam um corpo humano desprotegido e os destroços continuavam a chegar. A 427 metros de profundidade, as luzes do ROV iluminaram algo que a equipe inicialmente não conseguiu identificar: grandes objetos cilíndricos, dezenas deles espalhados pelo leito do lago. Barrys, tambores industriais do tipo usado para armazenar e transportar produtos químicos. Este é o momento que Colin West descreveu em entrevistas como aquele que não consegue esquecer. Ele está em uma cabine aquecida em um barco de pesquisa tomando café e assistindo a uma tela. E a tela mostra o que parece ser um cemitério. Fileiras e mais fileiras de cilindros de metal corroídos exatamente onde alguém os deixou na escuridão. Alguns ainda com marcas visíveis, logotipos de fabricantes. Códigos de produtos químicos e instruções de manuseio. E é aqui que você percebe. Os faróis do ROV têm um alcance limitado, então você vê um barril, depois dois, depois um grupo de 6. Então o operador vira a câmera e há mais atrás desses e mais atrás desses, desaparecendo na escuridão da água além das luzes. Você não vê o fim do campo. Você apenas vê que o campo continua e começa a entender que o número de barris lá embaixo não é medido em dezenas, é medido em centenas. Ele soube imediatamente o que estava vendo. Tambores industriais não param a 427 metros de profundidade por acidente. Eles não rolam ladeira abaixo para dentro da água. Eles não caem de barcos. Alguém os transportou até o lago e os despejou deliberadamente em águas profundas o suficiente para que ninguém jamais os encontrasse, ou assim pensavam. O ROV, veículo operado remotamente, inspecionou a área durante horas, documentando centenas de contêineres. O padrão de distribuição sugeria múltiplos eventos de despejo ao longo de um período prolongado. Alguns haviam sido despejados em grupos, outros dispersos individualmente. Algumas estavam cheias quando foram despejadas, outras derivaram antes de pararem. Mas a descoberta mais perturbadora ocorreu a 488 metros, 1.600 pés, perto da profundidade máxima de operação do ROV. Os barris ali eram diferentes, maiores, mais robustos, e não estavam apenas corroídos, estavam vazando. A água nunca era limpa. As câmeras capturaram plumas de material vazando de contêineres rompidos. Na água fria e parada,
Essas plumas não se dispersaram rapidamente. Elas permaneceram suspensas na coluna d'água, nuvens visíveis do que quer que estivesse armazenado naqueles tambores, difundindo-se lentamente no ambiente ao redor. A equipe solicitou a coleta de amostras de água o mais próximo possível dos contêineres, com vazamento dentro dos limites de segurança permitidos para os ROVs, veículos operados remotamente. As amostras foram enviadas aos laboratórios do Centro de Pesquisa Ambiental de Tahoe, da UC Davis. O Dr. Geoffrey Schlatter, diretor do centro há muitos anos, estuda o lago Tahoe há mais de 2 décadas. Ele observou a transparência do lago diminuir em metros ao longo dos anos. Ele publicou os dados. Depôs em audiências públicas, mas os resultados obtidos a partir das amostras coletadas no fundo do barril eram de uma categoria completamente diferente. Metais pesados, chumbo, em concentrações centenas de vezes superiores aos níveis seguros, mercúrio-cádmio, arsênio, solventes industriais, proibidos há décadas, compostos químicos que as normas modernas classificam como resíduos perigosos e exigem descarte especializado. Os barris contêm os subprodutos tóxicos da indústria de meados do século XX. Foram despejados no Lago Tahoe porque alguém calculou que o custo do descarte adequado não compensaria. E o lago era profundo o suficiente para que ninguém jamais soubesse. Esse cálculo estava errado. Só foram necessários 70 anos para provar isso. A equipe de Schlatter reconstruiu uma cronologia provável. O maior volume de despejo de resíduos parece ter ocorrido entre 1948 e 1965. Isso corresponde ao boom de desenvolvimento de cassinos no lado de Nevada e ao aumento mais amplo da construção no pós-guerra. Os produtos químicos são compatíveis com as indústrias ativas na região durante esse período. Processamento de metais, serviços automotivos. Lavagem a seco, lavanderias industriais que atendem hotéis e cassinos, laboratórios de revelação fotográfica, fabricantes de tintas e revestimentos. Todas essas operações geram resíduos perigosos. Na década de 1950, o descarte adequado desses resíduos era caro e, em muitos casos, legalmente desnecessário. Então, eles os despejavam no lago. A lógica era simples. O lago Tahoe era profundo, incrivelmente profundo para os padrões normais. Tudo o que descesse não voltaria à superfície. O frio retardaria a decomposição. A profundidade impediria que alguém visse o que estava no fundo. E a falta de mistura entre as águas profundas e superficiais manteria a contaminação isolada. Por décadas, essa lógica se manteve. O monitoramento da qualidade da água se concentrava na superfície. Presumia-se que o lago profundo fosse intocado porque ninguém podia verificar. Mas o confinamento não é permanente. O metal corrói mesmo em água fria. As vedações falham. O conteúdo vaza. E é aqui que os dados de Schlatter mudaram completamente a história. Suas amostras encontraram traços de metais pesados em profundidades muito menores do que deveriam alcançar. A contaminação vem se espalhando há anos lenta e silenciosamente, migrando pela coluna d'água em direção às camadas onde as pessoas nadam, pescam e retiram água potável. Pense no que isso realmente significa no seu dia a dia. Uma família aluga uma cabana na margem sul por uma semana em julho. As crianças pulam do pier. Alguém enche uma garrafa de água na torneira. Outra pessoa grelha a truta que pescou naquela manhã. Cada uma dessas interações ocorre rio abaixo de um barril que foi despejado antes mesmo de qualquer uma delas ter nascido. Chumbo não se decompõe. Mercúrio não se decompõe. Arsênio não se decompõe. Seja o que for que estivesse naqueles tambores ainda está lá. E a pequena fração que escapou não está mais a 488 metros de profundidade. Está em movimento. As águas cristalinas do Lago Tahoe não são mais cristalinas. Não são há décadas. A contaminação estava muito profunda e dispersa para ser detectada com o monitoramento padrão até agora. Mas os tambores não são a única coisa que os ROVs encontraram. É aqui que a história toma um rumo mais sombrio. O que eles não nos contam. Entre os detritos documentados pelas inspeções com RE, OV veículo operado remotamente,
estavam objetos que não se encaixavam no padrão de descarte industrial. Itens pessoais, bagagens, restos de roupas preservados pelo frio. E em vários locais, o que os operadores do barco descreveram como formas que não deveriam estar ali. O Lago Tahoe tem uma história sombria que os órgãos de turismo não divulgam. Durante a era dos cassinos, o crime organizado teve uma presença significativa na região. O corredor Tahoe-Reno era território disputado entre várias organizações criminosas. As disputas, às vezes, eram resolvidas de maneiras que deixavam corpos precisando desaparecer. Já falamos sobre isso em algumas de nossas lendas do norte da Califórnia, sobre a existência de corpos congelados no fundo do Lago Tahoe. E como já discutimos anteriormente, se existirem o que não há provas, mas considerando a profundidade e a temperatura fria do lago. A possibilidade de mumificação ou preservação de corpos provavelmente estaria relacionada à máfia. A lenda local sempre contou que o lago contém vítimas de violência coletiva jogadas em águas profundas onde jamais seriam encontradas. Dizia-se que as baixas temperaturas que impedem a decomposição normal as preservavam indefinidamente. Durante décadas, isso foi tratado como lenda folclore local pitoresco, nada que pudesse ser comprovado. As imagens do OVE sugerem que as lendas podem ter sido verdadeiras. Quero ser cauteloso aqui, pois esta é a parte da história que não foi totalmente divulgada ao público. As equipes de pesquisa compartilharam abertamente os dados ambientais, os barris, a contaminação, a migração, mas partes específicas das imagens das águas profundas foram retidas enquanto aguardam a investigação do FBI e do gabinete do xerife do condado de Washoe. O que membros das equipes de mergulho e do OVE descreveram em conversas informais com repórteres de veículos regionais é que as pesquisas encontraram o que parecem ser restos humanos em vários locais ao longo da bacia profunda. O frio os preservou além do que qualquer um esperava. Não são esqueletos. O tecido mole foi mantido pelas temperaturas próximas de zero, pela falta de oxigênio e pela ausência de organismos que normalmente consumiriam os restos mortais. Um operador, falando com um repórter de Reno, disse apenas o seguinte: "Tenho dificuldade para dormir depois desse turno." Pense nisso por um momento. Não estamos falando de descobertas arqueológicas. Não estamos falando de ossos na lama. Estamos falando de pessoas vestidas nas mesmas posições em que estavam quando caíram na água, mantidas em animação suspensa pela mesma química que manteve os barris presos, rostos que, por todas as leis da biologia em um lago normal, deveriam ter sido apagados há décadas. Mas não foram. Estavam esperando. Datá-los é um desafio, sem um exame direto, o que exigiria operações de recuperação logisticamente complexas e juridicamente delicadas. No entanto, os destroços, os estilos de roupas, os pertences pessoais e os modelos de veículos encontrados nas proximidades sugerem que a maioria data das décadas de 1950 a 1970. Esse foi o auge da atividade da máfia na região de Tahoe. O gabinete do xerife do condado de Washoe emitiu apenas uma breve declaração confirmando que as imagens estão sendo analisadas e que o caso está em andamento. Mas a implicação é clara. A profundidade do Lago Tahoe, que o tornava perfeito para o despejo de resíduos industriais, também o tornava perfeito para o descarte de corpos. O mesmo frio que preservou os barris preservou as pessoas. A mesma escuridão que escondeu os produtos químicos escondeu as vítimas. Casos que ficaram sem solução há 50 ou 60 anos, porque ninguém conseguia encontrar as provas. As provas estiveram lá o tempo todo. O acerto de contas que ninguém quer. A questão que autoridades, pesquisadores e moradores agora enfrentam é o que fazer em relação a tudo isso. A contaminação ambiental é a preocupação mais urgente. Metais pesados estão se infiltrando no abastecimento de água de um lago que alimenta comunidades rio abaixo, sustenta uma indústria pesqueira e atrai milhões de pessoas para atividades recreativas todos os anos. Este não é um problema abstrato. É uma emergência de saúde pública que se desenrola em câmera lenta, mas é aqui que a história se torna impossível. A remediação é extraordinariamente complexa. Os barris estão em profundidades que tornam o trabalho caro e perigoso. Perturbá-los poderia acelerar a liberação de seu conteúdo em vez de contê-lo.
A escala, centenas de barris espalhados por quilômetros do leito do lago, supera qualquer esforço de limpeza anterior em um corpo d'água natural na história americana. Schlatter tem sido sincero sobre o dilema. Alguns membros de sua equipe defendem deixar os barris no local e focar no monitoramento. Ao retirar um tambor corroído do fundo, você pode causar justamente o vazamento que está tentando evitar. Se o deixar lá, o vazamento continuará, mas lentamente em uma escala de tempo medida em gerações humanas. Não existe uma resposta definitiva. Existe apenas a escolha de qual catástrofe aceitar. Outros argumentam que deixar resíduos tóxicos conhecidos em um dos lagos mais emblemáticos da América é inaceitável, ponto final. A corrosão continuará. Os vazamentos piorarão. A contaminação eventualmente atingirá níveis que não poderão ser ignorados. Agências estaduais e federais, incluindo o Conselho Estadual de Controle de Recursos Hídricos da Califórnia e o Escritório da Região 9 da Agência de Proteção Ambiental, formaram grupos de trabalho. Estudos foram encomendados. Financiamento foi solicitado, mas a burocracia é lenta e os recursos continuam a vazar. Os restos mortais representam um problema diferente. A recuperação desses restos mortais traria evidências em casos arquivados há 50 ou 60 anos. Testemunhas estão mortas, suspeitos estão mortos. As organizações que ordenaram os assassinatos podem não existir mais de forma reconhecível. Vale a pena gastar milhões de dólares para recuperar vítimas cujos assassinos jamais serão levados à justiça. Vale a pena a complexidade legal, a atenção da mídia e a perturbação da imagem cuidadosamente construída do Lago Tahoe como um paraíso intocado. Para as famílias de pessoas desaparecidas na região de Tahoe, décadas atrás, a resposta é obviamente sim. Algumas dessas famílias esperaram a vida inteira por respostas. Mas para a indústria do turismo e os proprietários de terras, cujos valores dependem da reputação de Tahoe, o cálculo é mais complexo. Há também a questão da responsabilidade. O despejo industrial não foi realizado por indivíduos anônimos agindo sozinhos. Foi feito por empresas, muitas vezes, com a aceitação tácita das autoridades locais. Os registros sugerem que alguns funcionários facilitaram ativamente o processo. Licenças foram concedidas indevidamente. Inspeções não foram realizadas. As reclamações foram ignoradas. O sistema que deveria proteger o Lago Tahoe, em vez disso, permitiu que ele se tornasse um depósito de lixo. Muitas das pessoas envolvidas já morreram. Muitas das empresas não existem mais, mas os padrões institucionais que permitiram que isso acontecesse ainda estão presentes. O Lago Tahoe não é um caso isolado. O que estamos descobrindo agora em um lago é uma prévia do que encontraríamos se analisássemos qualquer um deles com atenção. A verdade veio à tona. A seca de 2024 revelou o que estava por trás da cortina, mas as secas são temporárias. Os níveis de água eventualmente voltarão a subir. Os detritos expostos na costa voltarão a submergir. A contaminação profunda continuará a se espalhar lenta e invisivelmente por décadas ou séculos. O que foi encontrado não será desencontrado. O conhecimento já existe, as imagens existem, as amostras de água existem. Colin West tem os registros de mergulho. Geoffrey Schlatter tem os resultados dos exames laboratoriais. O gabinete do xerife do condado de Washoe possui as imagens das águas profundas que ainda não divulgará. A verdade veio à tona. Vazou, foi republicada e disseminada pela internet a um ponto em que não há como suprimi-la. Os turistas continuarão vindo. Os cassinos continuarão funcionando. Os folhetos continuarão descrevendo o Lago Tahoe como um dos últimos lugares intocados da América. A economia da região depende da manutenção dessa imagem, mesmo que ela seja uma mentira. Mas os veículos operados remotamente documentaram o que realmente existe no fundo. Os pesquisadores analisaram o que realmente há na água. Durante 70 anos, a profundidade foi proteção, a escuridão, ocultação. A impossibilidade de ver o fundo era a certeza de que ele jamais seria visto. A tecnologia mudou essa percepção. A seca acelerou o processo de descoberta, e agora todos sabem o que se escondia nas águas mais cristalinas da América. Centenas de barris de resíduos tóxicos contaminando o abastecimento de água com metais pesados.
dezenas de veículos abandonados com seus fluidos ainda dentro, e os restos mortais preservados de pessoas que desapareceram no lago e que jamais deveriam ter sido encontradas. O lago Tahoe continua belo. Sua superfície ainda brilha sob o sol da Serra Nevada. A transparência ainda impressiona os visitantes que nunca viram água tão cristalina. Mas sob essa superfície na escuridão, a 488 metros de profundidade, a verdade aguarda. Ela esperou por 70 anos. E agora que foi encontrada, nada jamais a fará desaparecer novamente. Cada fotografia do Lago Tahoe que você já viu, cada cartão postal, cada imagem de drone em um anúncio turístico, cada momento azul cintilante, já capturado da margem, tudo é real. O lago é realmente tão bonito. A água é realmente tão cristalina. Mas a imagem está incompleta. A imagem para na superfície. E o que a imagem omite, o que ninguém fotografou durante 70 longos anos, é a única parte que importa agora. Então aqui está o que eu quero saber de vocês. Se vocês fossem os responsáveis pela limpeza, levantariam os barris e arriscariam um desastre químico no processo, ou os deixariam lá embaixo na esperança de que a corrosão durasse mais uma geração? Deixe sua resposta nos comentários. Eu leio todos. E se o Lago Tahoe te deixou impressionado, espere até ver o que mergulhadores encontraram dentro de um reservatório abandonado em Nevada na primavera passada. O vídeo vem a seguir. Clique nele antes que o lago revele outro segredo.